Graça e paz, povo de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 15, dia 16 de julho de 2025. Vamos continuar a leitura da palavra de Deus, hoje lendo 1 Crônicas, capítulo 17. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus, que diz: E aconteceu que quando Davi já morava em seu palácio, ele disse ao profeta Natã: Eis que eu estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca da aliança do Senhor se encontra numa tenda. Então Natã disse a Davi: Faça tudo o que estiver em seu coração, porque Deus está com você. Faz que nem um ditado: nem só de boas intenções vive o mundo. E especialmente no relacionamento com Deus. Não só são as boas intenções que valem. O que vale é a vontade de Deus. Para o cristão, a vontade objetiva de Deus está acima de tudo. Por que eu estou dizendo isso? Davi chega e fala para o profeta Natã que Davi mora num palácio e a arca do Senhor está numa tenda, né? E aí Natã já nem espera Davi concluir seu raciocínio, deduz que o Davi, e realmente ele deduziu com exatidão, que Davi estava planejando construir um templo para Deus, para a arca que representava a presença de Deus. E o Natã nem se preocupou em saber se essa era a vontade de Deus, foi dizendo: faça o que está no seu coração, porque Deus está contigo. Olha o resultado. Porém, naquela mesma noite, a palavra de Deus veio a Natã dizendo: Vai e diga a Davi, meu servo. Assim diz o Senhor: Não será você quem edificará um templo para a minha habitação. Não, Davi. Você está bem intencionado. Que bom que você está bem intencionado. Mas Natã, você se precipitou, não é bem assim não. Não é Davi que vai construir um templo para a minha arca, né? Para a minha presença. Aí Deus continua dizendo: Desde o dia em que tirei Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, em todos os lugares em que andei. Com todo Israel, por acaso falei alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: Por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora diga a meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo e de Israel. Estive com você por onde quer que você andou e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Deus dizendo, mandando recado para o Davi, por meio do profeta Natã. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo de Israel e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Subjugarei todos os seus inimigos, também lhe faço saber que o Senhor fará uma casa para você. Quando se cumprirem os seus dias e você for para junto dos seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, um dos seus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo para mim, e eu estabelecerei para sempre o seu trono. Então Deus está fazendo promessas a Davi, dizendo que assim como tornou rei de Israel, anteriormente ele era um mero pastor de ovelhas, Deus o transformou em rei do seu povo. Deus está dizendo que da descendência dele iria nascer alguém que iria construir o verdadeiro templo. Essa profecia, irmãos, ela tem dois aspectos que a gente precisa ter em mente. O primeiro é o aspecto temporal. O filho de Davi que vai construir o templo terreno é Salomão. Mas essa profecia também remete para o rei descendente de Davi, que iria estabelecer um reino eterno, ou seja,
Jesus Cristo. Jesus é quem veio estabelecer o reino eterno de Deus. E queria construir um templo, não um templo de madeira, pedra, não, de tijolos, material de construção. Ele iria construir um templo espiritual e esse rei está construindo o templo espiritual. E o templo espiritual é a igreja, eu e você, somos o reino. Aliás, o templo santo que ele está construindo. O apóstolo Pedro diz isso lá em 1 Pedro capítulo 2. Que nós, como pedras vivas, estamos sendo edificados como casa espiritual para Deus. Esse é o verdadeiro templo. Quem está construindo é Jesus. O templo de Salomão foi um cumprimento parcial dessa profecia. Então, o verdadeiro descendente de Davi que veio para construir o templo e para estabelecer o reino foi Cristo. Salomão foi parcial no reino e na construção do templo. Versículo 13. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Não tirarei dele a minha misericórdia como a retirei daquele que foi rei antes de você. Tá dizendo? Eu não vou retirar dele a misericórdia como retirei de Saul. O que foi antes de você, Davi, era Saul. Mas eu o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Olha esses detalhes. O trono de Salomão não foi estabelecido para sempre. Como o templo construído por Salomão também não foi construído, ficou lá para sempre. Ele foi destruído, o reino de Salomão teve fim. Então, quem estabelece o reino eterno é Cristo, descendente de Davi. E quem constrói o templo eterno também é Cristo. Ele é o edificador da sua igreja, como diz lá em Mateus 16, 18. Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que é o reino de Cristo, o templo para a habitação de Deus em espírito. Versículo 15. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim Natã falou com Davi. Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse, quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Davi reconhece a sua insignificância, por isso ele é um homem segundo o coração de Deus. E como se isto fosse pouco aos teus olhos, ó Deus, também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e me trataste como se eu fosse um homem ilustre, ó Senhor Deus. Davi se sentiu honrado por Deus. Que mais ainda te poderá dizer, Davi, a respeito das honras feitas a teu servo? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor. Por amor de teu servo e segundo o teu coração fizeste toda esta grandeza para tornar conhecidas todas estas coisas, estas grandes coisas. Davi dizendo para Deus na sua oração. Senhor, não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo de Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para ser o seu povo, fazendo para ti mesmo o nome com estas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo que resgataste do Egito? Estabeleceste teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Davi orando, e ele continua. E agora, Senhor, quanto a esta palavra que disseste a respeito de teu servo e a respeito da sua casa, seja estabelecida para sempre, e faze como falaste. Seja estabelecido e para sempre engrandecido o teu nome, que se diga o Senhor dos Exércitos. O Deus de Israel é Deus para Israel. E a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti, por meio de Jesus Cristo. Pois tu, Deus meu, fizeste ao teu servo a revelação de que lhe edificarias uma casa. Por isso teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus e tens prometido ao teu servo este bem. Queiras agora abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor, a abençoaste e ela será abençoada para sempre. Ou seja,
Davi glorifica a Deus pela revelação de que ele não iria construir o templo, mas que seu filho o construiria. Apesar, eu imagino que Davi talvez não tivesse entendimento da grandeza daquela promessa. Talvez Davi estivesse pensando numa dinastia terrena, como os judeus pensavam, e ainda hoje muitos deles pensam, a maioria. Mas Deus estava falando de propósitos eternos. E Davi glorifica a Deus mesmo dentro da sua limitação. É assim que Deus faz, é assim que Deus age e é assim que um servo de Deus deve andar com Deus em humildade, em dependência de Deus, glorificando a Deus em toda a sua maneira de viver. Amém? Então é isso aí, lemos o capítulo 17 de 1 Crônicas. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta para continuar a leitura com o capítulo 18. Se você gostou dessa leitura, deixa um like, comenta o que você achou aí nos comentários desse vídeo. Deixa seu pedido de oração, nós sempre oramos pelos pedidos de oração que os irmãos deixam aqui nos comentários, nas nossas orações particulares. Peço que, se você olhar aí os comentários e ver o pedido de oração de um irmão, ore pelo pedido dele, né? E se Deus quiser, aliás, antes, se você puder compartilhar esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, grupos de irmãos da igreja, ou de família, ou de amigos, faça isso. E se puder compartilhar em outras redes sociais também, ajuda o vídeo a ganhar alcance. Combinado? Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amanhã, 5h30 da manhã, estaremos aqui, se Deus quiser. Grande abraço.